Em ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil. Em Vitória da Conquista, capital do sudoeste da Bahia, 15 horas 4 minutos. Manchetes dos principais jornais do país. Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. E agora vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje. Hoje, uma terça-feira, 27 de maio de 2025, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece neste nosso querido e grande país que se chama Brasil. E as manchetes com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, ouvintes do Comunidade em Ação. E vamos sim, Brasil, vamos aos principais destaques de hoje. A União diz que, a partir de hoje, governo convoca mais de 400 concursados da Polícia Civil. Folha de São Paulo. Mota critica governo Lula após alta do IOF. Oposição tenha derrubar medida. O Estado de São Paulo. Setor privado e Congresso se mobilizam para derrubar alta do IOF. Valor Econômico São Paulo. Tarifas podem afetar mais de 50% da indústria do país. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro. Emprego, estágio, o dia diz. Mês entra na reta final com mais de 4.000 vagas no Rio de Janeiro. Correio Brasiliense. Sem recursos, universidades fazem apelo ao Congresso. Estado de Minas. PBH busca terrenos para 900 famílias. 0 Hora, Rio Grande do Sul. Frente Empresarial articula pressão sobre o Congresso para tentar barrar aumento do IOF. Diário do Pernambuco. PM flagrado com drogas é autorizado a voltar às ruas. Jornal do Comércio também no Pernambuco. Alta do IOF coloca governo Lula em rota de colisão interna e com o Congresso. À tarde em Bahia. Alta da violência contra idosos acende alerta para escolha de cuidadores. E finalizando o Diário do Nordeste no Ceará, Camilo diz que PT não pode ter tudo. Valorize o jornalismo profissional e compartilhe informação de qualidade. Muito bem, aí estão as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Repetindo como lembrança, terça-feira, 27 de maio de 2025, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece em nosso país, Brasil. São 15 horas 6 minutos. Cumprimentar a bancada. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, nosso amigo Muniz. Boa tarde, nosso amigo Daniel. Hoje, 27, dia de defesa da Mata Atlântica. Esse ecossistema que está precisando de muito investimento. Muito bem, são 15 horas 7 minutos. Estamos recebendo visita. Só aumentou um pouquinho o retorno aqui, por favor. Muito bem, agora sim. Estamos recebendo visita e conosco o vereador subtenente William Muniz aqui com a gente dá boas-vindas para ele e que seja a primeira de muitas, né? Um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Wilson, grande nome do Rádio Conquistense, né? De quanto tempo. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Dilson, né? E nosso amigo Irapuã. E a todos que estão nos ouvindo, né, na Melodia, que é essa rádio que já virou sucesso há muito tempo na nossa cidade, que todos ouvem, né? Então, estou aqui muito feliz em estar participando com vocês aqui. Com fé em Deus, não será a primeira, não. Será a primeira... já muitas. Tive aqui com o Vadinho algumas vezes, né? Mas com você é a primeira vez, isso. Mas é a primeira de muitas, com fé em Deus. Perfeito. Muito bem. São 15 horas e 8 minutos. São alvo da operação por fraude fiscal... são 65 milhões na Bahia. Temos essa matéria aqui que diz o seguinte: o Ministério Público da Bahia deflagrou nesta terça-feira, 27, portanto hoje, a Operação Galardão, que investiga um esquema milionário de sonegação, impostos envolvendo um grupo empresarial do ramo superatacadista,
ou melhor, supermercado atacadista, e os empresários são acusados de driblar o pagamento do ICMS utilizando empresas de fachadas e laranja. As ações ocorreram nas cidades de Itabuna e Ilhéus, no sul do estado, onde foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. A justiça também determinou o uso de tornozeleiras eletrônicas por 2 empresários apontados como líderes do esquema. De acordo com o Ministério Público, a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda, os empresários montaram uma verdadeira engenharia da fraude e deixavam empresas endividadas para trás e abriam novas em nome de familiares e laranjas, do mesmo endereço, até com nome e fantasia parecido. Uma estratégia suja para driblar a cobrança dos débitos milionários com o Estado. As investigações revelaram, Dilson, que o grupo agia há anos omitindo vendas sem nota fiscal, usando créditos fiscais de forma ilegal e prestando informações falsas para escapar do pagamento de impostos. O rombo chega a impressionantes 65 milhões, dinheiro que deveria ter sido destinado aos cofres públicos para investimentos em saúde, educação e segurança. Mais uma notícia ruim para os nossos ouvintes. Dilson Bebê. Como sempre, né, Wilson Brasil, parabenizar aí a polícia por mais um belo trabalho. Como sempre, a gente vem sempre elogiando aqui a polícia por esse belo trabalho, né? Esse dinheiro que realmente, como você frisou aí na sua última narração aí, esse dinheiro que era para ser colocado nas instituições, né? Para as nossas crianças, na saúde, na merenda, no trânsito, né? Infelizmente, esse dinheiro está tendo um desvio equivocadamente indo para o lado errado. Perfeitamente. E como eu disse, temos visita hoje, o vereador subtenente Muniz está aqui conosco. Vereador, PDT ainda, como é que está o Partido Democrático Trabalhista? Pois é, Wilson, nós estamos aí numa encruzilhada, né? O PDT aqui na Bahia formalizou um acordo com o governo do estado, que é o PT, isso. E nós seguimos aqui em Conquista lado a lado com a prefeita Sheila, perfeito. Né? Que foi até mesmo por isso que a gente foi para o PDT, para que a gente concorresse numa chapa de apoio à candidatura da prefeita Sheila e de Dr. Alain, e assim a gente fez e vamos continuar e vamos permanecer nesta posição. Perfeito. Interessante, Conquista, a gente tem inclusive a felicidade, nada contra nenhum partido, mas de tomar rumos, às vezes até contrariando a capital do estado, mas Conquista sempre permanece naquela linha na qual os munícipes escolheram e adotaram aí o parlamentar. Wilson, eu tenho dito o seguinte, que desde quando eu entendo de política, o que é política, que eu vejo Conquista sempre andando com as suas próprias pernas. Né? E não à toa, a Conquista é a terceira cidade da Bahia, é a cidade mais segura, uma das melhores cidades do Norte e Nordeste para se viver. Perfeito. E a gente sempre na contramão do governo do estado. Isso. Não sei se você se recorda, mas com certeza sim, porque você é ativo na política. E na época de ACM Neto, isso. Conquista era oposição. Era oposição. Aí na época de como é o nome dele, o primeiro do PT, a gente também era oposição. E assim a gente sempre passou. Jacques Wagner. Isso, quando era com o outro... O Rui Costa depois. Né, todos a gente sempre estava na oposição. E a gente nunca ficou para trás. Exato. Né? A gente é perseguido, é claro. Né? Nós somos perseguidos. Você vê aí que agora essa situação de Via Bahia, de duplicação, né? Vai lá para a Feira de Santana, vai para Juazeiro, recursos, e para Conquista não. Mesmo Feira de Santana sendo oposição, mas eles não traquejam Feira e outras cidades igual faz com Vitória da Conquista. A malha viária de Feira de Santana é uma coisa de doido, né? Vários viadutos, quem anda em feira sabe, vários viadutos, passarelas. Duplicação agora do lá Rodoanel. Lá cruzam as duas rodovias maiores do país, né? 101 e 116. Isso. E Conquista sempre com migalhas, né? É verdade. Vinda do governo do estado, do governo federal. Eu acredito muito isso, a falta de representantes, né, a nível estadual e federal, também que a gente praticamente não tem, né? Assim, uma voz
igual a gente teve na época de Coriolano Salles, Isso. na época de Elkson Soares, Verdade. que sozinhos, né? Um constrói a barragem de Anagé, né? Que faz Anagé virar um oásis, e outro vem e constrói o anel viário, naquele tempo, né? Exatamente. E hoje a gente, com deputados aí, que a gente não vê essa Eles não conseguem articular né, isso. articulação para trazer, pelo menos, aquela situação ali que é vexatória, aquela situação para todo político de Conquista. E qualquer político que foi votado em Conquista, é vexame você sair de Conquista sentido ali Itambé e ficar numa situação daquela constrangedora. Difícil. Você sai sentido os bairros Campinhos, Simão ali, a mesma coisa. Você vai... tem um trevo na cidade que é conhecido hoje como Trevo da Morte. Trevo da Morte. Né? Então, assim, Conquista não cabe mais esse tipo de política, né, mesquinha. Então a gente precisa de pessoas, de representantes que cheguem lá e batam na mesa, né? Faça igual o Wesley quando estava na Assembleia, que vá lá e grite por Conquista. Grite o nome de Conquista, faz ecoar. A gente nunca viu, depois dos tempos de Coriolano, desse pessoal, de Raul, alguém chegar no plenário do Congresso Nacional e ecoar o nome de Conquista. E gritar e brigar por Conquista. E falar que Conquista merece respeito. A gente não vê isso. Então a gente está precisando realmente dessa representatividade, está precisando de alguém chegar lá e bater na mesa e falar, olha, Conquista tem seu lugar, Conquista merece respeito. Né? E a gente precisa disso. Interessante e coincidência até, que eu conversei com o Raul agora pela manhã, o Ferraz, e dizendo, inclusive o subtenente Muniz vai estar no programa hoje, tu não quer aparecer lá, que ele já veio aqui umas 4 vezes, mas cada dia que ele vem aqui aumenta a nossa audiência e a gente gosta muito do Dr. Raul. Dr. Raul Ferraz, eu ainda bem jovem, e não esqueço, né, das campanhas políticas daquela época, era uma coisa bonita, aquela coisa, né, que a gente se divertia nos comícios. Você lembra da Ferrazinha? Eu lembro de Raul, que a gente cantava Raul, eu vou votar, quanto tempo, né? Então, assim, hoje a gente está assim nessa situação. A gente tem uma prefeita aí que a gente está vendo, atuando, correndo atrás, né? E boa parte da nossa Câmara, a maior parte, apoiando porque sabe que Conquista desenvolveu, né, bastante ultimamente e vai desenvolver muito mais, com fé em Deus. Perfeito. Vereador, recentemente foi um projeto que saiu da Câmara, eu sei que não foi sua autoria, foi autoria de um colega seu, e chegou até a Prefeitura e parece que foi vetado. Olha, é um projeto que a gente conversa depois com relação a isso, mas nós criamos aqui o corredor de ônibus ali na Siqueira Campos. Sim. Depois deu uma modificada, mas de qualquer forma está funcionando. Os ônibus, o cidadão está tendo uma espera de tempo menor. Melhorou. E os corredores, ou seja, os motofaixas que queriam criar aqui em Conquista, que foi vetado, eu não sei se a Câmara vai voltar a apresentar com alguma modificação, mas o senhor não acha que realmente é necessário a gente ter um local para esses motociclistas, que ninguém aguenta mais tanto acidente e tanta irresponsabilidade no trânsito por culpa de alguns motociclistas? Não são todos, claro. Diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem. Então, Wilson, realmente foi um projeto que foi apresentado, mas que foi apresentado também para a gente, através da Prefeitura Municipal, um estudo de caso, e que as nossas ruas, elas não comportam. Infelizmente, nossas ruas, elas foram criadas para uma cidade de 100 e poucos mil habitantes. Verdade. Nós temos hoje 400 mil habitantes, na casa de 400 mil habitantes. Então, as ruas ficaram estreitas. As pessoas não aceitam muito esse negócio do binário, de sua rua ser mão única, porque ele tem que fazer uma volta para chegar em casa. Então, o povo ainda está nessa... Você chega em Salvador, você entra na paralela, se você perder um retorno, você vai andar 2, 3 quilômetros para voltar. Aqui você não pode andar 100 metros, infelizmente. Se você passou da porta de sua casa, o carro tem que parar na porta de sua casa para você descer. E assim, você não pode fazer aquela volta ali para chegar. A cultura não chegou ainda, né? Essa cultura de cidade grande ainda está um pouquinho para trás para muitas pessoas. Então, assim, para o sistema de transporte de Conquista, ainda não tem condição. Você está vendo que tem sido feito em alguns bairros de Conquista essa situação
binária, né? De rua só para ida, rua só para vinda, que é a mão única. E assim vai poder. Mas não vai poder nenhuma ruazinha ou nem outra. Então a gente vai continuar. Foi feito por nosso colega da última legislatura, o Nildo, até aquela faixa ali da moto ficar ali na frente dos carros, no semáforo. Ali já deu uma, né, que as motos passam e fica ali na frente. Mas mesmo assim, de vez em quando a gente vê o carro estacionado lá, parado lá, esperando o semáforo, e a moto fica... Então a gente vê, e aí vem aquela questão que você falou. Infelizmente, muita imprudência, muita irresponsabilidade. Você tá aqui encostado no meio-fio, daqui a pouco você só vê o barulho da moto passando. Do lado direito. Já perdi 3 retrovisores só ali no Sumaré. Eles não têm a paciência de esperar, ou de esperar abrir um pouquinho do lado esquerdo para passar. E isso aí causa problemas. Não tem jeito, a gente vai ter problemas sempre. Né? E aí, se fiscalizar um pouquinho, aí acha ruim. Então, assim, é complicado. Mexer com essa área não é fácil. Não é fácil. Olhe bem, que horas é essa, Deus? São 15 horas 19 minutos. São 15 horas 19 minutos. Puan, faz a sua pergunta enquanto eu coloco aqui um ouvinte na ponta da linha, que é o Dácio Alves, está aí, que quer conversar com o vereador Muniz. Faça a sua pergunta, meu amigo Irapon Sampaio. O que eu acho é o seguinte: Conquista hoje tem mais de 40 mil motos, fora as que vêm de fora. Isso. Segundo as informações, nós temos 240 mil veículos dentro da cidade, entre carros, motos, motonetas. E as faixas, o que acontece? Pintam, chove e vai embora. Será que o produto é ruim? O que está acontecendo com isso? Porque, vereador, os pedidos de bairros, dos conselhos, das associações, chegam ao setor de trânsito, lá aprovam, e quando chega na infraestrutura não fazem quebra-mola. Porque isso ocorreu com o nosso bairro lá. Há 3 anos nós estamos com um pedido. Já houve 3 óbitos, 19 acidentes graves. Nós temos famílias e quando nós procuramos, eles falam o seguinte: vamos fazer uma análise, um estudo viário. Quer dizer, a análise é as mortes. Desse jeito. Entendeu? E eu já disse, tem hora que eu sou um pouquinho grosso, eu falei, lá não mora a mãe de vocês, não mora filho, não mora parente. Lá quem mora são os moradores do Aparecida. Isso ocorre na Aparecida, ocorre no Alto das Pedrinhas, ocorre no Alto do Bruno, entendeu? E o Aparecida está lá. Quem conhece o Aparecida vê a rua Santa Ana, uma rua tem um trânsito intenso. Verdade. Entendeu? O colega Gerson, por 2 horas sentado, ele detectou 140 motos subindo e descendo. Do outro lado do colégio nós temos a rua a Santa Cecília, e cruzando com a Santa Cecília a Santo André. Constantemente, que dá acesso ao bueiro, constantemente tem acidentes. Então, há 3 anos o Conselho está tentando falar com a Secretaria, e amanhã completa 4 semanas que falamos com o Célio Barbosa, fomos muito bem recebidos, assessor do Coronel Ivanildo, para tentar viabilizar esse trabalho lá. E nós vamos precisar de pessoas sensíveis, que têm conhecimento como o senhor vereador Muniz, viu, Muniz? Vamos precisar, porque já é o vereador da cidade do interior, vamos precisar sim. Sim, com certeza. Porque nós chegamos cheios, mãos cheias, e saímos de mãos vazias. E acredito que a prefeita não tem conhecimento desses fatos, porque esses fatos não chegam ao gabinete dela. Entendeu? Então, qual seria a solução, Muniz, para esses problemas? Pronto, vamos por parte. Essa questão aí, não sei, vocês devem acompanhar um pouquinho e sabe que eu sou um pouquinho bruto, né? Você falou que também é. Eu sou. E então, assim, eu não sou muito quando eu mando a ferradura, eu mando os cravos. Pronto, eu não sou muito de passar a mão na cabeça de quem está errado. Perfeito. E assim, às vezes eu fico, a prefeita acha ruim, às vezes o secretário acha ruim, porque a gente cobra. Mas essa questão do redutor de velocidade, eu tenho batido na tecla desde o início do mandato. Eu tenho pedido, olha, para o bairro Sobradinho, em frente à comunidade, à igreja, na URB 5, naquela rua que sobe entre URB 5 e Bateias 2, é um problema terrível, eu peço o tempo todo. É Rua Altino Pereira. Porque era a Avenida 36, aí colocaram esse nome, é Altino Pereira, isso mesmo. Aí lá do outro lado tem a rua que desce na lateral do IFBA,
que hoje é a rua Antônio Souza Bino. Isso. E aí a gente está pedindo, mas a gente está pedindo através de documento de indicação. Mas não fazem. Não fazem. Não fazem. Aí você questiona, mas um quebra-mola é um custo elevado, danifica carros, mas salva vidas. Salva vidas. Mas salva vidas. Agora, seu Raimundo, presidente da Associação de Moradores do Miro Cairo, tá lá só chorando o tempo todo, porque é um acidente atrás do outro. Outro dia morreu uma pessoa na frente da escola municipal e da creche e do posto de saúde. Nosso bairro constantemente tem Então, acidentes. gente, não dá para entender qual é a dificuldade eu de não se ando fazer só. um redutor de velocidade. Viu, Muniz? Eu tenho um curso de mobilidade, sou cego, mas não sou burro. Meu bairro eu não ando só, tá? Porque eu tenho família, tenho responsabilidade para evitar ser atropelado, porque a gente anda pela margem do meio-fio. Quando não é carro estacionado, que a gente até compreende, o número cresceu, se você vai para a rua, o motoqueiro lhe pega. Verdade. Tá? Então, eu tenho muita consciência nisso aí. Porém, o redutor de velocidade vai nos dar mais segurança e vai evitar novas vítimas, porque vítimas está tendo todos os dias, entendeu? Eu gostaria até de fazer um passeio lá no bairro, lá, lhe mostrando os pontos. Eu, na qualidade de cego, eu vou lhe mostrar os pontos críticos. Agora, e quem enxerga, será que não Já sabe? pensou? Então, É verdade. eu queria muito, e acho que todos aqui queriam, que não precisasse de ter redutor de velocidade. Claro. O chamado quebra-mola. Todos nós queríamos. A cidade que está cheia de quebra-mola é a cidade que tem um bocado de navalhão lá. Então, pronto. Autorização Mas um. quando você tem crianças em casa, idosos, até mesmo um pet, um animal, e que você abre a porta, uma criança sai correndo, e você vê passar aquelas motos na velocidade que passa e o carro. Não é brincadeira. Então, assim, tem que ter, não tem. Você vai colocar radar no bairro Aparecida? Não tem como. Você vai colocar radar na UB 5? É Fica complicado. difícil. Não tem como, então tem que ter o redutor. Tem que ter Aqui, ó. redutor. Aí a cabeça das pessoas, elas têm que abrir um pouquinho para entender a necessidade do povo. Aqui eu hoje vou estar sempre, Diminui bastante. eu vou estar sempre do lado do povo. Olha, hoje está com 4 meses e 17 dias que o vereador Ivan Cordeiro solicitou de maneira oficial ao gabinete da prefeita uma faixa entre a Caixa Econômica Federal, da rua Crescente Silveira, e a Drogaria Nordeste. Porque ali você leva 5, 6 minutos para atravessar e já houve vários atropelamentos, inclusive com morte. Eu não atravesso ali só, não. Então, sempre eu estou com minha esposa ou algum colega. Essa faixa nunca foi colocada, tem 137 dias, viu, Ivan? Pronto, 137 dias. Eu vou te falar. Uma faixa. Tá fazendo 1 ano e meio que eu pedi a faixa do lado ali, onde não colocaram ali, não tem a loja de Sertão Forte, tem a antiga padaria Linhares. Tem. E ali aquele pessoal que sai ali da caixa para atravessar para subir. Né, para subir sentido Guarani. Guarani. Então ali eu pedi aquela faixa e também a da caixa, da frente da caixa. Da caixa. Eu tenho esse pedido lá, conversei com a coordenação de trânsito, mas isso já faz mais de 1 ano. Meu Deus. Pedindo. E pedindo novamente, e pedindo de novo. Mas não dá para entender. A gente Você fica tem que assim. você tem que botar um coordenador lá nessa pasta, viu? Geralmente Não, acontece gente, isso, é impressionante. é complicado, a gente não dá para entender, fica assim. E é como você falou. Outra coisa também é entender qual é o material Que utilizado. está sendo usado. Né? Porque eu sou o seguinte, tinta barata sai caro. Sai caro. Entendeu? Hoje existe uma tinta, ela é cara, é uma tinta emborrachada, ela é interna e externa. Você só pinta a casa uma vez. Daqui a 10 anos, 12 anos, a pintura está nova. Pois é. E Capucem ela está te tem, mandando um abraço. Viu? ela tem, Calcem! tem Grande essa tinta amigo. emborrachada para faixas também. Então, a minha pergunta era essa. Muito bem, são 15 horas e 27 minutos. Nosso amigo né? Dácio Alves. Eu sei de um projeto seu, importantíssimo, que eu ia lhe perguntar, mas o ouvinte tem o direito de passar na minha frente e ele vai Vamos fazer lá. essa pergunta. Vamos lá, boa tarde, Dácio Alves. Olá, Brasil. Boa tarde. Tudo bem contigo? Grande prazer estar falando aqui para os ouvintes da Rádio Melodia. Uma ótima tarde aos companheiros do estúdio, a Brasil, Dilson, Jonathan, Irapuã, toda a equipe aí do programa Comunidade em Ação. Então, a pergunta que faço aí para o vereador Muniz, entrevistado hoje do programa, primeiramente, antes da pergunta,
parabenizar aí por essa ação tão importante que está sendo desenvolvida aí, do Pradoso até Batipé, né? A pavimentação asfáltica aí, que vai com certeza melhorar muito a vida das pessoas que por aí passam. Mas eu gostaria de falar sobre um outro projeto também, gostaria de ouvir o vereador, como que anda o andamento da indicação dele para que seja reduzido a idade para a pessoa idosa acima de 60 anos ter o direito no transporte coletivo em Vitória da Conquista e também ter o direito às passagens, né? Porque as passagens interestaduais eu acho que já tem, se não me engano, mas eu gostaria de saber em relação ao transporte municipal. Grande abraço ao vereador, abraço para todos os ouvintes aí da Rádio Melodia e para todos os colegas aí do estúdio. Muito obrigado, abraço. Dácio, né? Dácio Alves. Ô Dácio, boa tarde, que Deus abençoe. Amigo, é o seguinte, nós colocamos o projeto, né, ele foi para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e está aguardando, né, um parecer. Mas a Prefeitura fez um pedido para que esse projeto fosse, que não fosse à frente por causa de cálculos. Fizeram cálculos e seria oneraria demais a Prefeitura. Então a gente está aguardando, né, para ver como é que vai ficar. Então até agora, até o momento eu não posso nem te dar uma resposta concreta sobre esse projeto, que é um projeto nosso, né, em parceria com um grande amigo, Val Cordeiro, e tem vários outros projetos, né? A gente vai colocando e esperando o apoio de todos os vereadores e das comissões. Então, nesse caso aí, a gente está aguardando. Perfeito. Que hora é essa, Deus? São 15 horas 30 minutos. Muito bem, são 15 horas e 30 minutos. Nós temos mais um áudio aí. Temos de Marcos Rocha. Vamos ouvir o Marcos. Marcos está... Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, ouvintes da Comunidade de Ação. Aqui quem está falando é Marcos Rocha. Aproveitando, Wilson Brasil, o seu convidado aí, que é o vereador, o subtenente Muniz, uma pessoa que eu conheço e admiro, né, tem desempenhado um bom trabalho ali como parlamentar da Câmara de Vereadores aqui do nosso município. Vereador Muniz, satisfação falar com você, meu amigo. Conheço você de longas datas. O Hospital Isaú Matos, Muniz, já foi um hospital de referência. É um hospital que recebe ali milhares e milhares de gestantes e que hoje são mães, né? Por ter tido seus filhos ali no Hospital Isaú Matos. E eu tenho andado muito, todos os dias, graças a Deus, saio de casa e pego o caminho, né, onde eu faço minhas atividades, e tenho escutado rumores, né, que o Hospital Isaú Matos está passando por uma situação difícil e que a prefeita tem buscado recurso para oferecer uma boa saúde naquela unidade hospitalar do Isaú Matos, que eu acho que é um dos melhores hospitais em relação a abrigar ali, acolher, melhor falando, essas mulheres que estão grávidas, quer fazer pré-natal, vai ter seus filhos, mas está passando por momentos difíceis. Você, como parlamentar, um vereador atuante, o que é que você tem feito em relação a isso? Porque um dos maiores problemas que nós enfrentamos, e não é falta de esforço da prefeita, é a questão da saúde, mas realmente precisa melhorar e melhorar muito. Está aí a minha pergunta dirigida a você. Um abraço e que Deus te abençoe. Um abraço, Wilson Brasil. Um abraço aí para nosso amigo também, Dilson Bebê, e todos os ouvintes da Comunidade em Ação. Boa tarde, Marcos Rocha, grande amigo de muitas datas, irmãos, a família, né?
essa família de Marcos, que é uma família... Muniz, não precisa, pode dizer desde quando ele tinha cabelo. Desde quando tinha... desde quando tinha cabelo. Mas Marcos, será que tem foto? Você, Marcos, é uma pessoa que a gente admira pela sua luta sempre aí na situação penal. Tá sempre ativo, né? Uma pessoa que tem autonomia para falar e para buscar e para cobrar melhorias para nossa cidade. Pode ter certeza disso, meu irmão. Marcos, olha, o Hospital Isaú, se ele fosse utilizado apenas para a Vitória da Conquista, ele seria, sem sombra de dúvidas, o melhor hospital da Bahia, na sua área. É uma observação interessante. Né? Porém, começou-se a abrir o hospital municipal, que é o Esaú Matos, para outras cidades. Nós fizemos agora uma reunião com a diretora, que eu quero até aqui parabenizar pela força, pela dedicação e pela competência dela, que entrou agora há pouco tempo, que é Séries. Pessoa competentíssima e que com certeza vai mudar... Tem secretária, né? Ela vai mudar a cara daquele hospital ali, podem ter certeza. Está buscando recurso, agora mesmo saiu aí a convocação dos servidores para ajudar, para aumentar ali a quantidade de servidores, que é muito importante, né? 28 servidores, exatamente, né? Tá bom. Né? Uma aliviada ali naquela situação. Então, como eu estava falando, Séries passou para nós os dados. O que aquele hospital recebe de recurso do governo é simplesmente ridículo. O internamento de uma parturiente, o Estado pagar R$8. Isso, né? Enquanto o hospital gasta uma fortuna. Tem medicamentos ali que custam R$2.000 para mães, quando elas estão com problema de risco de perder seus filhos. E o hospital tem que arcar. Então, assim, tá vindo mães para dar luz ali às suas crianças de 200 cidades. 200 cidades. Não é brincadeira, não. É a metade da Bahia, praticamente. 417. E não é só da Bahia e de Minas. O governador de Minas esteve aqui, a prefeita cobrou dele participação nessa situação, porque não tem condição de um hospital municipal, né? Porque pacto dessas 200, 60 são pactuadas. Aí manda um pequeno recurso para a saúde, para manter o hospital. Só que 140 fica de fora. Então eu fiz uma proposta à secretária, à diretora e a todos os vereadores e vamos apresentar à prefeita para que a gente busque todos esses prefeitos que mandam suas ambulâncias com pacientes para cá, para que eles arquem com a despesa. Para que a gente possa melhorar o atendimento. Mais do que normal. Mais do que justo. Não é isso? Então a gente precisa que as cidades que mandam... Poxa, se você pega uma cidade lá no oeste, aí você manda para cá para Conquista, porque aqui da Lapa manda pessoas tem a UTI neonatal, então ele já vem quando tem... aí você chega lá, tá 4 ambulâncias, cada uma de uma cidade diferente. Bom Jesus da Lapa manda. Bom Jesus da Lapa, Macaúbas, tanta cidade longe. Valentina. E aí, como é que esse hospital vai aguentar uma demanda dessa? Então ele não aguenta a demanda e superlota. O que acontece? Problemas. Quebra o sistema. Mas ainda assim, Brasil, em 800 partos realizados, acontece um problema. Então, assim, quando acontece um problema, se publiciza, faz aquela coisa. Hoje com a internet, a pessoa faz o vídeo, mas ele não fala que saíram 800 do parto. É tranquilo. Né? Só fala a parte negativa. A parte negativa. Então a gente tem também que trabalhar isso para que as pessoas não achem e não fiquem com medo de ir para o hospital. Porque é um hospital de referência. E com certeza fiz também essa proposta aos vereadores que estavam na reunião, que estavam praticamente todos. Eu fiz essa proposta. Busquem, cada um dos senhores vereadores, busquem seus deputados e peçam emendas para aplicar. Porque ele foi votado aqui. Perfeitamente. Ele teve voto aqui, ele tem responsabilidade com a cidade. Eu já mandei para o meu deputado, falei, olha, eu preciso de uma emenda para colocar na saúde de Vitória da Conquista.
Beleza, vereador? Assim que conseguir aqui, eu já vou liberar Perfeito, a emenda. perfeito. Então, cada um vereador faz isso. Nós temos 23 vereadores. Se cada um conseguir baixinho aí 100 mil reais de emendas para a saúde, emenda direta, é 2 milhões e 300 mil. Claro. Dá uma afogada. Não é o que o hospital necessita muito mais. Muito mais. Mas vai ter um deputado que vai poder mandar 1 milhão. E Perfeitamente. vai acordar ele, né? Também. Que vinha dessa emenda dos vereadores, com certeza. Com certeza. Um ouvinte, Francisco Ornelis, deve ser nome fictício aqui, eu acredito, enfim. Ele diz o seguinte: Brasil, pergunte ao vereador. Antes do vereador eleito que gerenciava, que dirigia aquele hospital era realmente referência e estava sendo considerado um dos melhores hospitais do sudoeste do estado, quem sabe da Bahia, ele está dizendo aqui. Por que logo depois que passou a eleição aconteceu tudo isso? O que foi que houve? É uma pergunta difícil, né? De resposta, complicada, porque a gente não tem esse raio-x, de como é que funciona lá dentro. A gente vem, por exemplo, nós achamos que o hospital estava tendo problemas, convidamos a diretora do hospital, ela foi para a Câmara de Vereadores, sentou com a gente, gentilmente, passou dados e mais dados, tudo nas planilhas, tá lá tudo certinho, registrado. Então, ela foi bem aberta com a gente e mostrou. Então, isso aí a gente pode falar. Agora, o que aconteceu antes, infelizmente, eu não tenho como, né? Não tenho como saber. Uma investigação. Porque é algo teria assim, que ter algo para... Mas eu creio que se tiver alguma coisa errada, com certeza sairá. Mas hoje o hospital está em boas mãos, pode ter certeza. Muito bem. E a tendência é melhorar. A Sérgio Almeida, ela já tinha sido a secretária de ponta, né? Quando ela dirigia a saúde do município. E agora tem experiência bastante para chegar no hospital e poder ver dar uma modificada. Dilson, bebê. Verdade. Vereador Muniz, eu quero parabenizar pelo seu mandato. Obrigado, Dilson. E sou como subtenente também, né? Sim. Acho que vai explicar bem o que eu vou perguntar aqui em relação à segurança da nossa cidade. Eu tenho 57 anos, eu nasci em Ituaçu, vim pra cá com... vizinho. Falar com igual prefeito, eu sou um conquistado, né? Vim pra cá com 3, 4 anos de idade. E minha infância, minha adolescência foi perfeita porque eu não via bandido em Conquista. A gente vivia uma vida tranquila em Conquista. E a cidade foi crescendo, claro que a violência também vem crescendo junto. Mas hoje eu vejo Conquista, pelo tamanho que ainda é muito tranquilo em relação à violência. A gente vê ali a cidade vizinha como Barra do Chós, a gente vê a violência que é. Então, senhor, como é que o senhor vê a violência hoje em Conquista? A gente vê muita coisa acontecer, como vandalismo nas praças, né? A gente vê isso acontece demais. Mas a segurança em si, como é que o senhor vê hoje a segurança aqui para a nossa cidade? Ô Dilson e todos que estão nos ouvindo, eu sou até suspeito para falar. Eu tive durante 30 anos da minha vida envergando a farda da Polícia Militar, da briosa Polícia Militar. E Conquista, ela sempre figurou como uma cidade muito segura, muito tranquila, devido à sua tropa, à sua polícia. A polícia de Conquista, até para o Carnaval de Salvador, ela é diferente. Os comandantes, quando a tropa de Conquista vai trabalhar em tal local, porque sabe que é uma tropa disciplinada, é uma tropa que segue as ordens dos comandantes e que trabalha certo. Então a gente tem essa vantagem. Enquanto que outras cidades, infelizmente, têm penado. Para você ter uma ideia, você falou em um dado interessante. Conquista é a cidade mais segura, está lá no anuário de segurança. Não é a gente que está falando. É a cidade mais segura. Conquista hoje tem uma guarda municipal, exemplo para o Brasil. Então, Conquista tem a Polícia Militar, que é a melhor da Bahia. Não tem nem comparação. Conquista, sendo a cidade mais segura do estado mais violento do Brasil. Sim. Ou seja, Conquista é uma ilha. Por que a facção não se cria? Por que não tem os nomes? Por que nós temos uma polícia civil ativa? Estava ali conversando com o doutor Alessandra, encantado com a vontade de trabalhar aquela coisa, né? Nós reduzimos a taxa de homicídios 70, em Conquista, né? Em quase 100%. 70 a criação do batalhão, não foi?
Foi 71. 71, se não me engano, é Elísio Pires? Isso. Elísio Pires, faz tempo. Então, meu pai naquela época trabalhava no batalhão. Agora o seguinte, agora para os mais jovens, aqui um detalhe. 65, Conquista era considerado o açougue humano da Bahia. A cidade mais perigosa era a Vitória da Conquista. Foi quando nós chegamos aqui a 30 de março de 64, a gente não saía. Porque quando a energia aqui era motor. A motor. Dava o primeiro sinal, no segundo sinal... Apagar. Apagava tudo e apagava pessoas. Meu pai era motorista de táxi na época, dirigia rural e jipe, que eram os táxis da época. Era verdade. A gente tem tinha bares famosos aqui que os pistoleiros reuniam para cumprir os seus mandatos de assassinato, entendeu? Eu era criança, eu só saía para a rua até 5 da tarde, ia comprar o pão e já ficava dentro de casa, ninguém saía. Agora, de 70 para cá, após a colocação do batalhão de polícia militar, melhorou muito e desenvolveu muito a polícia militar. Eu falo porque tenho muitos parentes, irmãos e sobrinhos na polícia militar e a polícia sempre trabalhou em prol de uma conquista segura. Verdade. E você não vê policiais conquistenses envolvidos em corrupção, em bandidagem, em malandragem. Porque entendeu? a própria polícia corta na carne. Corta, entendeu? Conheço há 52 anos aqui. Estou aqui, eu sou cidadão conquistense, moro aqui ultimamente há 52 anos, tá? Cheguei para cá em 73, mas já morava aqui em 64. Aqui em Anagé. Tem história de Anagé daqui. Então aqui Conquista era respeitada. Chegava num lugar, você é de onde Conquista, Ave Maria? Tinha que tratar bem, né? Porque já havia o nome era famoso, mas fez parte do passado. Muito bem. São 15 horas e 45 minutos. Vamos a um bloco de apoio. Daqui a pouquinho a gente volta para o encerramento do programa. Maravilha. Economize na festa do São João do Coração Mix Mateus. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Leite condensado Italac 395 gramas 5,48. Peito de frango congelado quilo 12,80. Mussarela peça ou pedaço quilo 29,80. Ofertas válidas até 28 de maio. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. Muito bem, são 15 horas e 46 minutos. Estamos apresentando Comunidade de Ação, um programa que vai ao ar de segunda a quinta-feira, sempre a partir das 15 horas. Deixando você muito bem informado. Muito bem informado. E na sexta-feira a gente convida cada um de vocês, amigos ouvintes, por ouvir aquela música romântica que a gente sempre apresenta aqui. Mas nós temos um áudio aí de Mazinho do Pé de Galinha. Vamos ouvir o áudio do Mazinho, direcionado ao vereador Muniz. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes do programa Comunidade de Ação, de Bebê Irapuã. E o vereador Muniz, parabenizar o vereador Muniz pela gestão dele como vereador, pelo empenho. E que Conquista só tem a ganhar com vereadores dessa latitude, entendeu? De caráter. Luta por Conquista. Valeu, Brasil. Valeu aos ouvintes do programa Comunidade em Ação. Mazinho do Pé de Galinha. Gente boa, um abraço, meu amigo. Mazinho, meu amigo, um abraço e fico muito feliz com o seu áudio, sua palavra, né? Aí, publicizando o trabalho que a gente busca fazer, a gente tem feito na zona rural, na zona urbana, procuro sempre atender quem mais precisa. A gente sabe, Wilson, que
A zona urbana da nossa cidade, praticamente toda, você tem coleta de lixo, você tem água encanada, você tem esgoto, você tem o asfalto, você tem uma escola do lado, você tem... Né? E quando você chega em comunidades, eu labuto durante todo o ano em muitas comunidades que não tem sequer o acesso, porque a estrada não permite. É verdade. E não tem a água, que tem que esperar um carro-pipa chegar de 30 em 30 dias para colocar 3 mil litros de água. Então é uma luta. Então por isso que as pessoas às vezes perguntam, Muniz, por que você atende tanto a zona rural? Porque quem mais precisa. Tá certo. E toda casa da zona rural tem alguém na zona urbana. Exatamente. Raramente uma casa da zona rural não tem alguém que mora na zona urbana. Então a gente está atendendo também. E também atende os bairros necessitados, as pessoas que precisam. Mas, com certeza, quem anda pela zona rural sabe do que eu estou falando, da dificuldade que esse povo enfrenta com a falta de tudo. Eu vejo lá pessoas deslocando 7, 8 quilômetros para ser atendido no posto de saúde, para pegar um transporte. Né? Então, para esperar aquela água, a pessoa me manda foto da caixa vazia, esperando. Passou 30 dias do caminhão-pipa e zerou a água. Vai fazer o quê? Um sofrimento. Olha que sofrimento. Em pleno 2025, nós ali com a água jogando indo toda embora para o mar do Rio Pardo. Falta de vasilha. Né? Só falta a vasilha. E a vasilha está lá. Só falta fechar a vasilha para que a água fique. Né? Nós temos o espaço todo pronto, Dilson. Só fazer a barragem, inclusive com captação de energia. Inclusive com isso. E eles ficam... Eles fazem tanta corrupção, rouba tanto dinheiro e acha que 1 bilhão, 600 milhões, 1 bilhão é muito dinheiro para fazer... acabar o sofrimento da água desse povo. É verdade. Vereador, nós temos observado o seguinte, geralmente nós comentamos muito isso aqui. Vitória da Conquista hoje, se você olhar para os 4 lados de Vitória da Conquista, eu nasci aqui. Lá atrás eu nasci em Conquista. E a gente vê obras do município em todos os lugares por onde a gente passa. Verdade. Nunca aconteceu isso. De repente tem acontecido ali depois de 2000, fui logo quando o Guilherme entrou aqui, que deu realmente uma mexida aqui no município. Mas como está atualmente é difícil, eu não me lembro de ver. Conquista se transformou no canteiro de obras. Sim. Isso é verdade. Mas, vereador, com relação aos empréstimos, alguém vai ter que pagar, hoje, amanhã ou depois. Sim. Terminando essa gestão, claro que vai entrar aí outro, ninguém sabe quem é, possivelmente deve ser de direita, porque a direita em Conquista está crescendo e crescendo muito. Ficando cada vez mais forte. Ficando cada vez mais forte, e a esquerda, infelizmente, ou felizmente, não sei, está diminuindo. Não vai ficar um débito muito grande aí para o futuro? Olha, deixa eu falar para vocês o que foi que aconteceu. Quando nós assumimos, eu estava como... Quando a gente foi para autorizar a prefeita a tomar esse empréstimo, eu estava como vice-presidente da Câmara. Sim. Nós deslocamos uma comissão até a Caixa Econômica Federal. E lá nós fizemos os gerentes, os auditores da Caixa, a superintendência, para saber qual a implicação do empréstimo e como ele seria digerido pela cidade, né? E o que a cidade teria como pagar esse empréstimo, como seria, se afetaria a economia da cidade. E, para nossa surpresa, o empréstimo ele era de 160 milhões. Sim. A Caixa nos mostrou o relatório e falou em alto e bom som que Conquista poderia tomar 1 bilhão e 300 milhões de empréstimos, porque a cidade tinha um nome limpo, que a cidade tinha como pagar e que não teria problema algum. Então foi feito lá a planilha, foi passada para a gente. Só depois disso que eu, como vereador, decidi autorizar, dar o voto favorável. Se tivesse qualquer impedimento ali, se a Caixa Econômica falasse, olha, tem um sinalzinho vermelho, eu não votaria. Sim. Perfeito. Mas quando a gente pensa também, eu não votaria. Mas aí você pensa, e um bairro Bateias 2? Como é que ele ficaria? Porque não vem recurso de outras
fontes. Mas está vindo outro empréstimo agora, né? Está se cogitando. Mas é como eu falei, tinha... o saldo estava positivo. O saldo era muito alto, né? 1 bilhão e 300. 1 bilhão e 300. Tomou 160. Então, também a gente não vai tomar 1 bilhão, claro, né? Não vai tomar 500 milhões, mas um valor que seja acessível, que possa suprir as necessidades da cidade e que não atrapalhe as finanças da cidade, e para dar uma qualidade de vida ao nosso povo, é justificativo. Porque se você chegar hoje no Bateias 2 e no Cidade Modelo, no Guanabara, no Conquistense, e pergunte a alguém que mora ali, pergunta. Depois não, pode despedir aí, que vai pegar o Mercedes dele para casa. Parabenizar o vereador Muniz e dizer a ele que as portas estão abertas, porque um horário só é pouco. Pronto, então tá pronto. Um dia só é pouco. Muito bem. Vai precisar de mais. Pois não, vereador, continue. Então é isso. Se a gente tem... É a mesma coisa outro dia eu fui no banco ali e tomei um empréstimo para fazer uma reforma da casa. Eu não tenho dinheiro, eu sou funcionário público. O que eu ganho como vereador vai todinho no mês. Não tem jeito, é tanta coisa. Então, assim, eu fui lá e tomei. Mas eu tomei por quê? Porque eu estava tendo condição de tomar e pagar. Exatamente. Mas eu tomei durante o período que eu podia pagar. São quantos meses? Tantos meses. Então, mas o futuro pode ter também o problema é o seguinte, o futuro gestor, ele vai encontrar dificuldade para tomar também. E ele vai, com certeza. Aí ele vai ter que pisar no freio. Mas também, Wilson, aí vai ter uma situação. Ele vai achar uma cidade pronta. Bom, perfeita. A cidade de Conquista. Não vai ter que trabalhar olha, para se tornar assim melhor, a cidade de Conquista, você está precisando de um banho no centro. No centro. Impressionante. Um banho completo. Um banho completo. Banho de a Rua da Câmara mesmo, né, vereador? Isso. Caramba, você descer ali, tá feio. Eu coloco esse empréstimo do município como consignado, tá? É porque é baseado na renda per capita do município, Exatamente. né? Então, tendo renda, os empréstimos acontecem. Entendeu? E só toma empréstimo quem tem uma boa administração, né? E graças a Deus, que Deus abençoe. 15,55. Vereador, no próximo empréstimo, que está saindo aí de 70 milhões de dólares, hoje daria quase 400 milhões, 420, determinar uma quantia para a zona rural, porque nós temos 2/3 dentro do semiárido, da área de 2.000, dos 3.700 e poucos quilômetros que nós temos, 2.200 e pouco é semiárido. Tá? E lá mora pessoas. A prefeitura poderia criar uma empresa de perfuração de poço artesiano. Tá? Não precisa contratar na própria EMUR, que aí com sua capacidade, pode contratar, comprar equipamentos e sair perfurando, buscando. Aonde a água é meia forte, meia saloba, tem dessalinizador, depende do município. Fica barato, não fica caro. E criar, em vez de barragem de 100 milhões de litros, de 100 bilhões, cada povoado desse é uma barraginha de 200 mil, 300 mil litros. Verdade. Você entendeu? Acabaria com a sede no interior e lá também o pessoal iria desenvolver também a hortifruticultura. Desenvolver e fixar o homem no campo. Está tendo um êxito rural. O campo está sendo um dormitório. Durante o dia não há produtividade em parte. O pessoal está na cidade. Então, a minha opinião é isso, que vocês, vereadores, deveriam determinar uma quantidade para ser reservada para a zona rural. 30%, 25%, 40%, e determinar em que, tá? Se projeto de estradas, porque em pleno século XXI nós ainda temos pinguelas. Se está seco, passa. Se chove, ninguém passa. Isso. Então, precisa a infraestrutura rural ser vista, porque é de lá que vem a subsistência para a zona urbana. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Muito bem, são 15h57, Dilson, até amanhã. Até amanhã. Acabou o tempo, né? A conversa foi tão boa aqui. Passa rápido, né? Passa rápido, né? Parabenizar aqui pela presença aqui, o nosso querido convidado aqui, vereador Muniz. É um prazer, a casa é sua, volte sempre. Eu que agradeço a vocês todos aqui, Irapuã, Brasil, agradecer. Essa grande figura, Daniel, Dilson, e todos os nossos ouvintes, né? Toda a Vitória da Conquista, minha família, minha esposa Aline, meu filho Juan, meu filho João Pedro,
meus parentes, a família Prado, que é enorme, o Pradoso. O Você é parente de Reginaldo, então, né? Todo mundo ali é parente. Ali tem o pessoal da Uniciclo, de todas as comunidades rurais aí, Lagoa de Maria Clemência e toda a região. Pessoal bom. Pedra Branca, Itaipu, todas essas regiões aí onde a gente atua, né? Cortalote, Vereda, Poço Verde. Então, não dá para falar o nome de todo mundo, mas agradecer a cada um pelo apoio e dizer que a gente vai estar aqui. E parece que você adivinhou, porque nós já fizemos uma reunião com a prefeita e falamos, qualquer empréstimo que vier agora, só com uma parte destinada para a zona rural. Graças a Deus. Muito bem, são 15 horas e 58 minutos, chegamos no final de mais uma edição do programa Comunidade de Ação, agradecendo o vereador Muniz pela presença, espero que volte sempre aqui para a gente botar os nossos ouvintes, ficar a par do que está acontecendo na cidade. É só chamar. Muito bem, grande abraço a todos, fique com Deus, se Deus permitir, estaremos de volta amanhã a partir das 15 horas. Isso aí. Grande abraço a todos. Fique com a programação da Rádio Melodia. Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie